Hoje, 16 de outubro de 2020, agora são 18 horas e 38 minutos e eu decidi, na data de ontem, gravar hoje esse áudio aqui para todos vocês. Eu quero tratar aqui de alguns assuntos e vou fazer o possível para que não se estenda esse áudio, mas eu já quero responder a todos, né? E tirar também algumas dúvidas e depois deitar um pouco e dormir. Eu gravei para vocês, assumindo toda a responsabilidade, a minha opinião acerca do que eu vi, entre muitas coisas, né? Aquilo que eu destaquei a respeito da introdução, né, de uma tecnologia em nosso corpo, em outras palavras, o chip. E falei para vocês do benefício, né, que seria se fosse acatado, né, há 305 anos atrás. Eu também me lembro que de todos os meus áudios, de todas as minhas poucas participações que eu tive em canais de outras pessoas, no meu próprio canal, onde eu deixei gravado ali 151 vídeos, né? Como também deixei postagens, né, no Facebook. E nos últimos meses eu tenho falado aqui para todos através, né, da lista de transmissão. E eu disse para cada pessoa que me ouviu, para cada pessoa que decidiu de livre e espontânea vontade acreditar naquilo que eu falo. Eu disse que ninguém deveria acreditar em uma única vírgula do que eu estava falando. Então, se você que é meu ouvinte aí e que ouve com seriedade ou ouve por diversão, você ouve porque você quer. Tanto que os áudios meus lá no YouTube é de propriedade pública. O YouTube, ele pode te oferecer músicas, desenhos, filmes, verdades, mentiras, né? Pode te oferecer as minhas mentiras, ou quem sabe as minhas verdades. Então, quando você acessa o meu canal no YouTube, ou o canal do Rodolfo, e você perde 1 hora do seu tempo, 2 horas do seu tempo, você ouve porque você quer. Eu quero aqui também deixar registrado que eu nunca pedi a ninguém que compartilhasse aquilo que eu falo. Tanto é que está tudo registrado nos meus áudios com data e hora no meu canal no YouTube, que agora estão sendo colocados aí áudios antigos e áudios novos no canal do Rodolfo com a minha autorização. Então nunca pedi
ninguém. Fulano, mostra esse áudio para sua mãe, para seu pai, para sua avó, para os seus irmãos, para sua namorada, para o seu namorado. Nunca. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca me dei ao luxo ou ao lixo de pedir isso para ninguém. Tanto é que se dependesse de mim, eu nunca teria falado essas coisas que hoje eu falo. E só continuo falando porque o dia que eu estava deitado e a princesa de Sírios pediu que eu entrasse em contato com um meio de comunicação que eu tenho, que em outras palavras, é a internet, só que eles não mencionam isso. Foi eu quem escolhi, porque em 2014 eu tinha colocado na minha cabeça que um dia eu queria falar algo para quem quisesse ouvir, e se alguém ouvisse e acreditasse, que escolhesse o melhor caminho, a melhor solução para os seus problemas, e não delegasse responsabilidade a ninguém, absolutamente a ninguém. Eu me lembro que eles sempre disseram para mim: olha, Arques, tu tens certeza do que queres fazer? Eles nunca pediram para que eu falasse nada a respeito deles para ninguém. Nunca pediram que eu usasse o meu recurso financeiro para expor ao mundo aquilo que eu quero e vou fazer. Nunca. Tudo que eu aprendi em 13 anos e 2 meses de convivência foi para o meu benefício próprio. Eu não precisava perder o meu tempo e falar todas essas coisas que eu falo para absolutamente ninguém. Ninguém. Quando a gente é professor de alguma coisa, a tendência é ensinar. Aqui eu não ensino nada a ninguém. Aqui eu conto como é a minha vida, como ela era, como ela é e como ela sempre será. Porque se você me contar o seu fracasso ou o seu sucesso, eu, Carlos Henrique, não tenho direito nenhum de perguntar a você por que você fracassou ou por que você venceu. Porque quando a gente compartilha algo com alguém, você se redime da obrigação de responder ou dar satisfação de alguma coisa. O professor, ele é obrigado a ensinar e a responder a dúvida de alguém. Eu não. Mas cada palavra que sai da minha boca,
eu assumo a responsabilidade. Eu não volto atrás para corrigir algo. Pelo contrário. Nos últimos meses, nos últimos anos, que já vai para 1 ano e 3 meses, eu tenho falado para todo mundo, para os principais que recebem, como irão receber agora primeiro esse áudio na lista de transmissão, que se tudo que eu sei eu tivesse contado desde o início, muitas pessoas iam enlouquecer. Muitas. Como enlouqueceram todas as juntas de ufólogos, de especialistas que reuniram comigo em 2009, 2010, 2012, 2013. Eu encerrei tudo no começo de 2014. Todas essas pessoas que eu prometi não citar nomes, me ouvem. Toda vez que sai um áudio novo como esse e vai para o canal do Rodolfo, porque nem no meu grupo no Facebook eu posto esses áudios, essas pessoas que há 7 anos atrás, 8 anos atrás, me examinaram, me testaram, me experimentaram, me ouvem. E eu prometi para eles, assinando documentos, que eu não citaria nome de instituições, nem nome de ufólogos, desde que eles me respeitassem por aquilo que eles viram que eu sou. Eles têm tudo gravado. Tudo. Se amanhã eles quiserem soltar na internet, tem a minha autorização. Se amanhã eles quiserem me chamar e falar assim, Carlos, nós queremos testemunhar através dos vídeos que nós temos em arquivo e através da sua pessoa em uma palestra, você aceita? Eu aceito. Entenderam? Aceito. Mas durante os testes que me foram feitos em 2009, 2010, 2012, 2013 e no comecinho de 2014, que foi em meados de fevereiro que eu parei, que não aceitei mais ser testado por ninguém, porque eu também já estava de saco cheio. Pergunta a eles, quando eles tiverem coragem de aparecer e testemunhar quem realmente eu sou, se eu ensinei a eles alguma coisa. Se eu falei a eles o que hoje eu falo e falei no meu canal no YouTube. E se eles disserem que sim, que eu falei essas coisas que hoje eu falo para quem quiser aprender, que eles provem em vídeo e em áudio, como eles podem provar quando eu apresentei as minhas habilidades para eles. E eu já cheguei a mencionar para todo mundo diversas vezes. E por que houve essa troca confidencial? Porque como se trata de instituições do governo e outras instituições privadas e outras anônima, porque não tem registro, é somente uma junta de terapeutas, né, psiquiatras, pessoas que misturam a psiquiatria com a paranormalidade e não querem se expor porque podem ter seus registros, né, caçados,
ou podem virar escândalos e às vezes a família até entrar com um processo por consequência de um diagnóstico que talvez essa pessoa deu para o seu paciente. Então eles não querem se expor. E eu, como homem, eu tenho que honrar aquilo que eu prometi para todos eles. Que eu só falaria deles o dia que eles tivessem coragem de falar de mim. E o mais interessante é que eu tenho coragem de falar e assumir. Então não preciso voltar para corrigir nada. Por isso que eu deixei a deixa dizendo que no futuro, das coisas que eu falei, eu acrescentaria algumas coisas, porque as pessoas que escolheram me ouvir estariam maduras. Todos esses áudios estão registrados. E quem me ouve há 4 anos atrás, quem me ouviu também e não me ouve mais e talvez irá ouvir esse áudio, sabe dessa verdade. Então, você me ouvir é opcional. Você acreditar naquilo que eu falo é problema seu. Todos os dias, quando eu vejo, alguma mensagem lá no meu inbox, no Facebook, inclusive aquelas mensagens que é colocada como spam, porque a pessoa não tem um vínculo com você, então o Facebook, ele aponta aquela pessoa como uma possível fraude, E somente de um ano e meio para cá, ou quase 2 anos para cá, que eu descobri essa ferramenta, Eu não sabia. Então, eu descobri, às vezes, 800, 700 mensagens que jamais eu iria ler, porque eu nunca me interessei por nenhuma tecnologia humana. Porque olhando para toda a grandeza, para toda a tecnologia alien, essa tecnologia que nós temos e que às vezes enche os nossos olhos, os nossos olhos, para mim ela é obsoleta. Para mim não tem significado algum. Então por isso que não há sentido eu aprender, manusear, mexer, me informar acerca de algo que corresponde à minha tecnologia humana, se eu sei que os meus dias aqui já foram abreviados. Eu fui educado e me deram sabedoria para entender a deles, não a nós. Tanto é que quando eu me reunia com físicos, químicos, biólogos, matemáticos, eles ficavam horrorizados com as informações preliminares que eu passava. Eles iam aos seus respectivos laboratórios, reunia com outras entidades de pessoas e discutia o tema. E reassistia várias vezes a minha palestra que fazia para eles, porque tinha sido filmado. E por mais que a química, a física, a matemática desse mundo é obsoleta, eles encontravam um denominador como indicativo de que aquilo que eu estava falando tem a razão. Mas eles não conseguiam criar. Quantas e quantas vezes eu recebi correspondências vindas da Embaixada do Canadá, dos Estados Unidos. Outrora eu recebia envelopes, muitas correspondências, dentro de caixa, toda forrada com camurça, me convidando para participar de laboratórios onde eu pudesse ser instrutor
para que eu pudesse dar um indicativo, porque eles precisavam só do que seria um diagnóstico para poder formatar ou reformular aquilo que eles precisavam, me oferecendo salários horríveis, que ultrapassava a casa de 1,5 até 2 milhões de dólares por mês. Eu não fui porque não quis. Nenhum alien, nenhum extraterrestre, nenhum intraterreno parou na porta do meu apartamento ou das outras casas que eu tenho por aí e falou comigo assim: olha, não vai. Nunca. Ir sempre foi opcional. E mesmo se eu fosse pobre ou desfavorecido financeiramente, que é a forma mais bonita de se referir à pobreza, eu não iria, porque eu tenho um caráter. E se aquilo que hoje sei fosse usado para o benefício humano, seria a minha obrigação transmitir ao conceito matemático, químico, físico, biológico, o que fosse. Mas quando eu vi que essa raça é inimiga dela mesma, e vi a individualidade do homem, que é inimigo de si mesmo, eu fui levado em pensamento, porque eu já tinha ido fisicamente falando, fui levado em pensamento aos tempos de Zamaniel, quando desceu aqui em Eleape e escolheu um homem dentre muitos, que anos mais tarde o traiu e corrompeu os códigos e sigilos. Eu não poderia ser nem melhor e nem pior do que esse desgraçado. Mas eu poderia ser diferente. Do meu jeito, mas eu poderia ser diferente. E um dia na federação, perante todos os 500, e entre os 500, os 50 maiorais, que são a primogenitude que rege a administração dos outros 450, que num total é 500, por isso que eu me refiro ao conselho ou o concílio dos 500. Quando me foi dada a palavra ali, eu prometi a mim mesmo que enquanto eu fosse homem, que enquanto eu tivesse voz, nunca nenhum mensageiro vindo do alto precisaria me impedir de fazer uma besteira como essa. Porque tão certo como eu vivia naquele dia na presença deles, eu era homem de guardar todo o ensinamento que poderia mudar o mundo, se assim os governos quisessem. E cumpri e cumpro até os dias de hoje. Daqui a 16 anos será 2036. Naquele dia eu irei embora para sempre. Mas até lá eu tenho que ser testemunha de todas as desgraças que estão vindo e já acontecendo no mundo. No dia 15 de 2019, quando eu passei aquela lista publicamente com as datas dos acontecimentos, que foi motivo de chacota, na boca de muito imundo, pobre, cegos e nu, todos riram, debocharam, me chamaram de louco, de falso profeta. Aqueles homens miseráveis, ordinários, que defendia Nibiru e depois não tiveram solidez para continuar defendendo, retrocederam.
mas eu permaneci, porque eu fui em Nibiru. Eu conheço o Eaenk face a face. Eu conheço Enlil, Inanna, Anu e Antum face a face. Os meus pés, que são esses mesmos que estão me sustentando aqui, foram os mesmos que pisaram nas terras de Nibiru e nas suas luas também. Essa mão que está segurando aqui esse aparelho para gravar esse áudio foram as mesmas que fuçaram toda a grade de comando de Nibiru, porque foi dada autoridade a mim para o fazer. Eu disse que a partir de setembro de 2019, Nibiru seria mais visível, e cumpriu. Eu disse que entre 17 de outubro de 2020 em diante, a mídia falaria e trataria do assunto, mas não abertamente. E na época ainda eu falei, como eu tinha ido e tinha sido colocado num espaço-tempo entre uma grade de uma realidade presente e uma que ia acontecer, existia a variação de 10 dias dos acontecimentos anterior. Então, ao invés de ser no dia 17, poderia ser dia 7. Ou, se não fosse no dia 17, no dia 27. Sempre eu falei 10 dias antes ou 10 dias depois. Tanto é que está escrito e está registrado isso. E a cada dia que passa, os meios de comunicação como a Globo, o G1, a Band, a Record, a Rede TV, têm falado do segundo sol. As pessoas têm me procurado no Facebook e têm dito assim, olha Carlos, agora eu vou ouvir todos os seus áudios, primeiro no seu canal, depois eu vou reouvi-los todos no canal do Rodolfo, porque para mim você era doido e retardado. Agora eu estou comparando todas aquelas datas que você deu e está cumprindo tudo. Em 2017 eu falei do vírus, em 2018 também, e aconteceu. No final de 2019 eu falei que nós teríamos um problema muito grande no primeiro semestre de 2020, e aconteceu. Tem coisas que eu não posso falar abertamente porque existe um acordo governamental entre as raças caídas e as raças benevolentes. E eu, no meio do fogo cruzado, eu tenho que respeitar as duas partes. Mas alguns retardados não entendem. Então, quando eu olho para o fundo do meu pensamento e revivo tudo que eu vi, tudo que eu pude tocar, quando eu olho bombas de hidrogênio, bombas atômicas, despencando dos céus através de cruzadores intercontinentais, quando eu vejo o fogo devastar o planeta, quando eu vejo os animais morrerem queimados sem dor e o homem lamentando, vendo a sua pele cair do corpo, quando eu vejo a terra virar vidro e a areia virar vidro, por consequência do calor absurdo, e eu vejo as tampas dos bueiros derreter, os grandes edifícios derreterem como vela, quando eu vejo a presença da consciência do planeta se glorificando nela mesma por estar livre de nós, eu sorrio. Eu fico feliz. Porque esse planeta merece o de melhor. E entre os piores, sou eu. E às vezes as pessoas acham assim, poxa, o Carlos deve estar se vitimizando. Quem me dera se eu fosse o Carlos. Quem me dera mesmo. Talvez você teria morrido há muito tempo.
Ou talvez teria entregado o jogo há muito tempo. E pior, talvez quando fosse criticado, teria se escondido. Quando eu era cristão, eu tenho que tocar nesse assunto, porque muitos cristãos me ouvem, e eu até achei que eu teria inimigos cristãos depois que eu falei do chip, pelo contrário. Muitos me procuraram me agradecendo. Não me agradece não. Aqui eu só faço o papel que eu escolhi fazer por livre e espontânea vontade, sem que ninguém me pedisse nada. Mas quando eu olho para a Bíblia, para o livro que um dia acreditei, e vejo Elias escondendo numa caverna e pedindo a morte, quando eu vejo Abraão negando a própria mulher porque estava de frente do rei, né, do Egito, quando eu vejo quem mais? Moisés, né, bater forte na rocha, que pela linguagem da teologia, aquela rocha significava Jesus, né, no caso. Quando eu vejo os profetas bíblicos retrocederem, quando eu vejo Ezequiel chorar porque Deus retirou dos olhos dele a menina que ele amava, que era sua mulher, porque ele amava tanto a mulher que não podia dar atenção a Deus, e Deus tirou a mulher do caminho dele. Quando eu vejo essa história, que para mim é história, como eu já deixei representado para todos vocês, eu posso bater no meu peito e dizer que se eu fosse um profeta louco, eu seria o único que não fugia do Paulo. Eu seria o único que não esconderia na caverna. E se eu tivesse uma mulher, eu seria o único que diante de qualquer rei da terra diria: ela é minha esposa e não minha irmã. Às vezes, eu mergulho nos meus pensamentos e coloco como um filme tudo aquilo que eu já vi perante eles, tudo aquilo que eu ouvi vindo deles. E eu chego à compreensão que por eu ser louco, é que eles nunca me pediram para eu fazer nada. Porque sem pedir, eu já assumo a responsabilidade de me expor. Imagine se eles pedissem. Eliabe não precisa de homens como eu. Eliabe precisa de pessoas como eu fora daqui. Esse planeta não precisa de ninguém. Ele não precisa ser socorrido por ninguém. O segundo ciclo do planeta está à porta. Mas para isso, para que haja um renovo, o que é velho tem que ser expulso. Eu vi a segunda densidade e dimensão desse planeta. E eu tive vergonha. Vi a terceira dimensão e densidade, a quarta dimensão e densidade e a última, que é a quinta dimensão e densidade. Todo o planeta que está sendo formado agora, no seio natural. Não estou tratando aqui de planetas artificiais, não. Estou tratando de planetas naturais, biologicamente falando. Todos aqueles que têm a sua terraformação de um modo natural, esses evoluem conscientemente até a quinta densidade e dimensão. Não existe sexta, sétima, décima, não. Para a centelha que nasce, como essa que eu tenho, como essa que você tem, ela tem a oportunidade de evoluir ao milésimo do milésimo. Então, eu vi sem pedir essas coisas. E às vezes, passando ali na Rádio Gabaglia, na Antônio Carlos,
na Pedro I, na Pedro II. Eu via crianças, como até hoje vejo no semáforo, vendendo chiclete, vendendo água mineral. Eu vejo pessoas com bilhetes de loteria na mão, apertando o bilhete firmemente, pedindo ali na fila da casa lotérica que a sorte desse a ele uma oportunidade. Quantas vezes eu entrei em hospitais para visitar amigos que são colegas de primeira classe, segunda e terceira, e passava no corredor, via idosos gemendo de dor. Eu mesmo, quando eu ia com o meu oncologista, Dr. Rodrigo, nas consultas, eu via aquelas pessoas sem sobrancelhas, sem cabelo, sem dente na boca, às vezes com máscara porque já não tinha gengiva, porque o câncer já tinha comido a boca, outras já não tinham orelha nem olhos. E aquelas pessoas procurando uma solução, porque a ciência disse que ela pode oferecer a solução através da quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Eu via aquelas coisas, eu ficava horrorizado. Quando eu fui expulso da fileira militar, eu tive que ter cadastro em posto de saúde, no SUS. Eu via crianças, adolescentes, idosos, xingando médico, xingando técnico em enfermagem, xingando todo mundo. Depois que eu vi aquilo que nunca nem sequer passou pela minha mente acreditar, no dia 20 de agosto de 2007, descer diante dos meus olhos, e no dia 23 de agosto de 2007, quando eu fui levado pela primeira vez para fora desse planeta e vi o quão grandiosa ela é. E para mim, que como criança pensava que São Jorge estava na Lua, ou que a Lua era um queijo suíço, quando eu vi homens e mulheres de características diferenciadas, e o mais triste foi quando eu fui devolvido para cá. E dentro de mim um corpo estranho que alterava-me geneticamente por dentro e removia todas as células do câncer. Quando eu voltei para lá novamente pela terceira vez, e eles tiraram de mim aquilo que eles introduziram em mim, o meu pensamento se arremetia a todas essas coisas que os meus olhos tinham visto e o meu pensamento tinha guardado. E os anos se passaram, e em 2013 para 2014, remete ao que eu falei no início do áudio. Eu escolhi falar para quem quisesse ouvir. Que cada ser humano seria capaz de mudar o seu próprio destino. Que cada ser humano é um Deus vivo. Que cada um de nós podemos mudar a nossa realidade simplesmente com o poder do pensamento. Aquele dia que eu deixei o meu CPF, a minha identidade, o comprovante da loteria exposto, escancarado no meu grupo do Facebook, que muitos de vocês são testemunhas, naquele dia eu saí de casa e disse: estou indo para ganhar. Eu não fui para perder. Apostei R$2, ganhei 800 mil. Todo mundo viu. E das pessoas que viram, quando o Rodolfo subir esse áudio lá no canal dele, deixa um comentário lá, dando seu testemunho, não seja covarde, não. Quando eu conheci aquele casal lá em Itaúna, próximo de Mateus Leme, todos os dias ele olhava para uma casinha germinada que estava sendo construída.
Ele passou a me ouvir, passou a praticar, mandou uma mensagem para mim no inbox do Facebook, pediu a oportunidade, se um dia eu podia ir na casa dele, a oportunidade chegou, eu fui, me sensibilizei, adotei aquela família. E um dia ele pediu, na inocência dele, que eu tocasse no bilhete de loteria dele para que ele pudesse ganhar. Não foi necessário fazer aquilo, sabe por quê? Porque quando eu olhei para ele, eu vi que ele tinha compreendido a realidade das coisas. E eu falei para ele assim, vai e ganha. Mas não pela minha palavra, mas porque você passou a compreender e se tornou eficiente. Ele foi lá e ganhou, na Loto Fácil, quase 1.700.000. Um homem que não tinha nada, que estava dependendo de eu levar para ele cesta básica e pagar a conta de água e luz, fora as que estavam atrasadas. Ele aprendeu o segredo das coisas. Ele aprendeu como é fácil conquistar aquilo que quer. E tantos outros que já passaram pelo meu caminho, e eu sou grato àquela a quem eu conheço, olhando nos olhos, que é a arquiteta de tudo e o arquiteto de tudo. E aquela que quis, por pedido de Agnachete, o meu nascimento aqui, a quem também conheço. Nas suas 1000 formas, eu conheço. Então, olhando para toda a desgraça da humanidade, olhando para a minha riqueza, para quem eu represento, para mim mesmo, eu falei, por que eu não posso falar ao invés de dar algo? Por que eu não posso ensinar alguém de graça, sem cobrar nada para ninguém? Mesmo porque eu não preciso. E nem se precisasse. Por quê? E foi aí que eu coloquei essa vontade, que pela qual já me arrependi e me arrependo até os dias de hoje. Porque uma hora dessa eu poderia estar pelado no Caribe, ou me banhando numa banheira dourada, de ouro puro, cheia de leite de cabra. Poderia agora estar no melhor restaurante Granfino, só eu lá dentro, restaurante fechado só para mim. Mas como eu sei das desgraças que vão acontecer e que já estão acontecendo, eu decidi falar, sabendo que ia ser criticado, sabendo que ia ser apontado, sabendo que muitas amebas apareceriam, no meu caminho, achando que a conduta deles iria me calar. Jamais. Jamais. Se eu quiser comprar uma casa na favela, eu compro. Se eu quiser comprar uma casa no condomínio mais luxuoso da Flórida, eu compro. Se eu quiser alugar um trailer e agendar o saque de mais de 20 milhões de reais em cédulas de 100, e agora que saiu as cédulas de 200, e andar a Afonso Pena inteira, eu e o Alisson, jogando dinheiro para todo mundo, eu faço, porque eu posso. E foi por poder fazer aquilo que eu bem entender, é que eu decidi falar para quem quisesse fazer também.
Só que eu não sabia que no meu caminho, quando eu falo não sabia, é uma força de expressão, porque eu já sabia. Porque senão daqui a pouco algum retardado vai dizer, e aquele áudio que você falou, que Cariabá te mostrou tudo o que ia acontecer, te dando as 3 opções. Então, é melhor me adiantar para não me estressar com certos tipos de retardamento. Então, poxa, vou usar aqui a força de expressão. Eu não sabia que eu ia encontrar tanta gente ignorante. Eu sou ignorante, burro e estúpido. Mas não intelectualmente falando. Eu não sabia, é uma força de expressão, venho aqui frisar, que eu ia encontrar tantos canalhas no meu caminho. Canalhas que eu tivesse que matar a sua fome, que eu tivesse que pagar o seu aluguel, que eu tivesse que te dar conforto, né? Entre tantos outros. Também não sabia, força de expressão, que eu ia encontrar tantas pessoas boas e que realmente viesse me fazer pensar e dizer para mim mesmo, vale a pena. Porque eu tenho que cumprir aquilo que saiu da minha boca. E eu falei que se eu falasse para 1 milhão e só um me ouvisse e me compreendesse, eu seria o homem mais feliz. Então eu tenho que encontrar esse um para eu ser feliz. Porque no meu caminho eu só encontro pessoas sem compromisso, pessoas aproveitadoras, soberbas, canalhas. Só isso. Como também encontro pessoas boas, mas que infelizmente ainda não compreendeu a minha mensagem, mas são boas, estão se esforçando para isso. Às vezes eu acho engraçado as pessoas lá no inbox do Facebook dizer assim, Carlos, para mim você pode ser qualquer coisa, mas você é santo. Sou mesmo? Pensa assim, que você vai longe. Tem hora que pessoas ficam me endeusando. E o pior, vem de outros lugares e diz para mim assim, olha, eu ouvia fulano de tal, e na mão de fulano de tal, eu dei muito dinheiro e nunca aprendi nada. Achei que aprendi, fui enganado. O que eu faço? Eu só mando um joinha. O problema é da pessoa, que se foda. Eu sou assim. Tem hora que pessoas ficam fazendo prints e me mandando, né? Olha, Carlos, eu vi aqui essa matéria. Olha, Carlos, aquilo que você falou confirma. Eu lá quero saber. Não me interessa. Que nem eu falei aquela vez, pesquisem para vocês. Não precisam compartilhar comigo. Porque eu já vi, sei que vai acontecer. Às vezes, as pessoas, elas entram em êxtase e acham que me bajular vai me agradar em alguma coisa. Desse mal eu sempre fujo. Eu vou pedir autorização a essas pessoas do Facebook que sempre aparecem, escrevem texto para mim printar aquilo que elas escrevem lá para divulgar de forma pública.
Pessoas que falam assim: Carlos, eu só te ouço porque você é original. Eu só te ouço porque você fala, e você fala de um jeito que eu nunca vi nenhum homem, nenhuma mulher falar. Mas sempre essas pessoas vêm trazendo para mim nome, de alguns artistas da ufologia que gostam de enganar os trouxas. Pessoas que hoje estão acordando, e que me criticaram no passado, e hoje falam assim: olha, Carlos, eu participei de vários hangouts, volta e meia lembravam de você no hangout, e eu era uma das pessoas que metia a lei em você, te chamava de doido, louco, lunático, mas você é um doido que nunca abandonou aqueles que te ouvem. Você é um doido que nunca subtraiu nada de ninguém. Você é um doido que não fala mal dos outros. Você é um doido e lunático, mas que é sério. E depois que eu passei a te ouvir, minha vida mudou. Não. Sua vida mudou quando você escolheu que ela mudasse. Agora, entre elas uma pessoa que eu gosto muito, e fora essa pessoa, que eu não vou mencionar o nome, outras pessoas vieram e falaram comigo assim: olha, Carlos, você acompanhou o evento que teve, onde várias pessoas, vários palestrantes vieram de fora do país, de dentro do país, em simpósios, hotéis foram alugados, o espaço de conferência. O que você acha disso? Eu falei, tudo uma mentira. Porque onde envolve dinheiro para contar experiências extraterrestriais, onde envolve o cifrão, o R cifrão, para dizer eu fui, eu vi, essa informação eu tenho, é mentira, é balela, gente. E pessoas que me ouvem já foram nessas reuniões pagas e voltaram de lá e foram lá no inbox do meu Facebook, porque não tem o meu número de telefone, mesmo se tiver e se não for do meu consentimento, já me manda mensagem, eu bloqueio, não dou nem aí, porque eu não convidei a pessoa para ter meu número, então bloqueio. Podem comprar quantos chips que quiser que eu bloqueio, eu tenho tempo de sobra para fazer isso. Pessoas que falaram assim: Carlos, eu gastei dinheiro, eu fui até para fora do país participar de reuniões e eu vi uma baixaria que parecia que era ufologia misturada com espiritismo e aquela coisa toda. Pessoas me mostraram vídeos para provar para mim que realmente eram elas que estavam lá. E eu falei: e o que eu tenho a ver com isso? Não, desculpa, eu estou só te contando porque hoje eu vejo que você é o único, a pessoa até exagera, Ela fala: você é o único que fala desses homens e mulheres no espaço e mantém uma linha de raciocínio. E o interessante é que nós não precisamos pagar nada para te ouvir e nem comprar nada da sua mão para que algo na nossa vida venha surtir efeito. Quantas e quantas pessoas também me mandaram números de processos criminais envolvendo pessoas, porque estão sendo processadas por essas pessoas, porque estão se sentindo enganadas. Pessoas que podem provar que deram dinheiro comprando material, comprando bugiganga, com promessa de que algo iria surtir de efeito nas suas vidas e não surtiu. E a pessoa fez um boletim de ocorrência policial, abriu um processo criminal e fez questão de me passar o número do processo para que eu pudesse ver ou pedir um advogado para olhar, para aquela pessoa ver que está falando verdade. Não me interessa. Nada disso me interessa. Mas as pessoas agora olham lá para o canal do Rodolfo, ouve
o que eu falo, sendo áudio compartilhado pelos seus parentes, e acordam e falam assim, poxa, eu falei tão mal desse camarada aí, e hoje eu vejo que é o único que presta. As pessoas falam isso comigo. Por isso que era necessário uma autorização delas, para que eu mostrasse o que elas escrevem. Para que quem quisesse fosse ao encontro delas e vissem, né? Que não era um Facebook falso, onde eu mesmo poderia estar digitando essas mensagens para mim mesmo. Então por isso que seria necessário essas pessoas falarem, pode pedir para me procurar que eu falo. Isso que é bonito, né? Então, a minha responsabilidade, ela começa a partir do momento que a minha boca abre. Eu olho para essas pessoas que falam dos homens e mulheres do espaço. Agora não, mas há uns meses atrás, fazendo a minha supervisão, da qual eu fui e assumi o compromisso de fazer, eu olho essas pessoas e eu vejo que a maioria já está doente. Doente com doença nos ossos, doença na pele. Algumas têm doenças tão graves que ainda não sabem. Mas por quê? Porque falam mentiras. Porque usa nome de homens e mulheres do espaço que eles nunca nem sequer conheceram para roubar, furtar o seu dinheiro, te vender livros como uma moeda de troca de uma experiência que nunca existiu. Eu falei para vocês naquele áudio, acho que foi 3 áudios atrás, se eu não me engano. Se me convidasse para fazer uma palestra, pode me convidar, mas tem que ser de graça. Eu não recebi uma mensagem me convidando, por quê? Porque ninguém quer nada de graça. E eu alugar um espaço em um hotel, que deve custar em torno de 10 mil reais, 5 mil reais por um final de semana, e olhe lá, e convidar pessoas para esse espaço, e de onde vai sair a reposição do que eu gastei? Não, se eu alugar o hotel por 10, eu tenho que arrecadar pelo menos 120 mil, não é assim que as pessoas pensam? Não é assim? Ah, Carlos, mas por que então você não aluga um espaço e fala? Para quê, se eu já estou falando aqui? Vai ser a mesma coisa. A minha voz é a mesma, eu sou o mesmo. Já estou fazendo aqui de graça. E se for em um espaço físico, vou fazer de graça do mesmo jeito. E se eu souber que está sendo cobrado, e aquelas pessoas quiserem denunciar o cobrador, eu também entro na justiça, para que o dinheiro seja devolvido. Porque aquilo que me deram de graça, é de graça que dou. Porque se algum homem do espaço, ou alguma mulher do espaço, descesse com a sua máquina inteligente diante de mim e dissesse assim, ô fulano aí, ó, é Carlos, né? Sim. Carlos, quer conhecer meu planeta? Eu sei que nem toda a minha fortuna pagaria a beleza que eu iria ver, como já vi. Mas nenhum deles nunca me cobrou nada. Nem atenção, nem nenhuma miséria. E o que é mais lindo em tudo isso é que esses lobos fraudulentos, canalhas, que inspiraram seus seguidores a falar mal de mim, hoje estão perdendo seus seguidores porque eles estão me ouvindo e compreendendo a verdade. Isso é o meu presente. Porque a gente só arremessa uma pedra na árvore que tem um fruto bom.
Por isso todo mundo já arremessou pedra em mim. Mas onde estão aquelas pessoas que arremessaram? Estão na pobreza, estão na miséria, estão falidas, mendigando indiretamente os seus ouvintes, pedindo dinheiro de forma indireta para que algum venha doar algo. Outros já pedem de forma direta. Por quê? Porque são imundos. Porque aquilo que tinham para oferecer é podre. E chega uma hora que acaba. Mas quando você no futuro, em outro planeta, ou até mesmo aqui, se eu for retirado daqui, hoje mesmo, também é uma força de expressão, e outro surgir após, você pode ter certeza que ele também, se for verdadeiro, vai falar de graça. E quando você perguntar para ele, ele não vai ter obrigação de te responder, porque se trata da experiência dele. As pessoas, elas vieram de forma massiva, né? Carlos, você viu na China 3 sóis? Não, eu vi 2. O outro que brilhava era simplesmente uma lua, que estava posicionada a 65 graus, do lado esquerdo de quem vê. Carlos, a mídia agora está falando que aquele sol nada é do que o reflexo das partículas do próprio sol em partículas de gelo que estavam sobre a nuvem ou sob a poluição do próprio continente asiático. Você acredita nisso? Então por que você compartilhou a matéria comigo? O homem, ele tem que ser de uma só posição. Uma única. E se ele não puder cumprir aquilo que ele falou, que ele tenha pelo menos a decência de adiar, como eu já fiz algumas vezes, adiei alguns compromissos por falta de tempo, ou porque não enquadrei a minha agenda, ou porque enquadraram a minha agenda de forma errada naquele meu compromisso. Então surgiu 2 compromissos numa única vez. Eu tive que escolher entre um, eu escolhi o mais urgente. Quando eu prometi para vocês que eu levaria vocês, que sabem quem são vocês, na minha propriedade, seja em Juiz de Fora, seja em Patos de Minas, seja em Araçuaí, daqui uns dias vou voltar em Araçuaí para pagar a terra que foi escolhida por eles, ou uma outra fazenda que eu comprar, não interessa, mas que vocês irão, e que vocês verão diante dos seus olhos essas máquinas descerem do céu, e de dentro delas, esses homens e mulheres do espaço, vocês irão. Porque aqueles que me ouvem sabem que cada palavra que sai da minha boca se cumpre, porque eu não sou moleque. Eu posso ser doido e doente para os mentirosos, mas para aqueles que querem alguma coisa verdadeira nas suas vidas, eu sou uma pessoa sã. Tudo que eu prometi será cumprido. Tudo. Porque eu sou homem, eu tenho condições. Se eu quiser agora acessar o login do site e fazer ele se tornar público, eu faço. Se eu quiser agora fazer uma live mostrando os meus patrimônios e postar no meu grupo e permitir que o Rodolfo poste no YouTube, eu faço. Porque eu sou livre. Eu posso cumprir o que eu prometo, ao contrário de alguns.
de alguns que se tornam muitos. Eu queria ter permissão das pessoas que vão me ouvir dizer isso agora, das pessoas que me procuraram e me mostraram como estão doentes. Mas não foi porque zombaram de mim, foi porque zombaram do nome deles. E olha que esses nomes que eu falo aqui são somente uma tradução do nome verdadeiro deles, mas que funciona da mesma forma, mas não com a magnitude perante o planeta. Porque se eu menciono o nome verdadeiro do que é a Gnachete, tudo onde eu estiver se destrói. Porque o nome dela é carregado de códigos, e esses códigos, em contato com o eixo Tender e o núcleo Lopes de cada planeta, causa anomalias estrondosas. Por isso que me foi dado capacidade de pegar a ordem alfabética que reza o nome de cada um, através da equação que eu já expliquei trocentas vezes, traduzir para a minha forma fonética. E aí eu descubro se é a letra A, se é a letra Z, se é a letra B, se é a letra W, né? E aí eu monto o nome. Por isso que alguns nomes soa até engraçado. E outros, até mesmo após eu montar, eu tenho dificuldade na pronúncia. Pessoas que disseram assim: Carlos, eu zombei de Atilio, de Agnachete, de Mereconoab, e depois que eu fiz isso, minha vida virou uma merda. E olha que eu nem zombei de você. Não, de mim você pode zombar, fazer o que quiser. Não tem problema. Que depois você vai responder na justiça. Daqui. Depois, na lei Astro, que é pior. Eu fico tão feliz, eu estou dizendo isso aqui de coração, em ver a destruição dessas pessoas. Aí você agora vai ficar horrorizado. Poxa, Carlos, não, eu sou assim, você sabe que eu sou assim desde o começo. Eu fico feliz, porque eu sei do mal que vem na vida dessas pessoas, eu sei. E são elas que me procuram no inbox do Facebook para me pedir ajuda, para me mostrar exames clínicos. Carlos, parece que isso é uma maldição. Carlos, por favor, me ajude, por favor. Eu? Não ajudo mesmo. Por quê? Eu não posso sobrepor a minha vontade sobre a mãe de todas as leis. Aquele que escolhe ser pai, que cuide do seu filho. Aquela que escolhe ser mãe, que pegue o teu filho no colo quando ele chorar. Mas não delegue a obrigação de ser pai e mãe à escola, à creche e a qualquer outra instituição. Isso aqui é uma metáfora. O que eu quero dizer, se você assume a responsabilidade de zombar, de falar daquilo que você não conhece, você também tem que ser decente, homem e mulher, de assumir o que vier de mal sobre você. Então, se essas pessoas me ouvirem lá no canal do Rodolfo lá e falar assim: Carlos, eu autorizo você compartilhar o meu áudio, a minha mensagem, onde eu digo o que de mal aconteceu na minha vida depois que eu zombei daqueles que você já nos deu conhecimento através dos nomes que você dá, eu falo, eu mostro para vocês, porque eu preciso da autorização dessas pessoas para que também eu tenha respaldo jurídico. Porque se amanhã ela falar assim: ah, Carlos, você me expôs. Não, te expus não, perguntei se podia, você deixou. Então, eu fico feliz. Eu fico feliz. Como também fico feliz quando uma pessoa fala assim: Carlos, eu estava tão mal, e só de eu ter pronunciado o nome de Cariabá, de Arnetoriel, de Zamaniel,
eu senti assim uma coisa tão gostosa dentro de mim, assim, que eu não sei explicar, e eu, sabe, a minha mente mudou. Eu fico feliz também. Eu sou 100% feliz do mal que sobrevier sobre a sua vida. E sou 100% feliz do bem que sobrevier sobre a sua vida. Porque você só faz e pratica aquilo que você merece. Você é aquilo que você semeia. E eu não posso ser indiferente em relação a isso. Eu vejo homens criando desculpas dentro de si e se misturando com bandidos para fumar crack, cheirar cocaína, fumar maconha. Homens que são homens, mas preferem a má companhia do que a companhia das suas mulheres, do que a companhia de suas famílias. E eu me pergunto, por que a pessoa faz aquilo? Porque ela teve uma vida desgraçada? Porque ela teve uma vida frustrada? Não. É porque ela não entendeu o seu potencial. Ou se ela fingiu entender, ela enganou a si mesma. E aquele que engana a si mesmo não gera nada a não ser ilusão. Aqueles que enganam os outros falando de algo que não viveu, como esses canalhas por aí, que batem o pé no chão dizendo que é contactado, que tem contato com alguma coisa e nunca tiveram nada, partiu do pressuposto da ilusão, do querer de um dia ser e nunca ter sido, e se frustrou, e acha que é e vive numa paranoia louca. Esse é um dos exemplos. Então eu me pergunto, até quando? Até quando o ser humano será mais fútil? Até quando as pessoas irão fingir que não entendem alguma coisa? Até quando as pessoas vão se enganarem por elas mesmas, acreditando que suas vidas mudaram e não mudaram absolutamente nada? Vivem em uma ilusão. Quantos e quantos e quantos que até me ouvem praticam isso? Estou bem, estou mal. O que me remete àquela cena do filme, O Alto da Compadecida, quando o Chicó, ele briga lá com o seu companheiro a respeito do dinheiro. Ele fala, fica rico, fica pobre. Eita vida desgracenta, eita vida sem jeito. Não é assim? Por isso, eu mantenho firme aquilo que eu falei. De 1 milhão, se um aprender, eu posso ir daqui 16 anos para Galamiaque sabendo que um entendeu. Porque a consciência, que é a mãe de toda consciência, ela busca a perfeição na qualidade da eficiência, não na qualidade da razão e da quantidade, mas sim da eficiência. Comece a construir dentro de você o seu castelo. E seja feliz se você puder e quiser. Acredite no que você quiser. Você é livre para isso. Sonhe com quem você quiser. Pratique aquilo que quiser praticar. Você é livre. Mas para as pessoas que me ouvem como você, quando vocês que me ouvem ou me ouvem forem a algum lugar, não me leve com vocês no coração nem no pensamento. Não me veja como a salvação para os seus problemas, porque você vai se frustrar e vai se frustrar e muito.
Me veja como uma pessoa normal, comum, como qualquer outro. E assim você será mais feliz. Eu, Carlos Henrique, sou um Deus vivo. Dentro de mim existe um Deus. Existe dentro de mim um Salvador que é eu mesmo. Eu me salvo dos meus problemas, eu me salvo das minhas dificuldades, eu busco o meu caminho. Eu luto dia e noite pelo meu espinho, porque eu sei que todas as noites, quando eu colocar a cabeça no travesseiro, eu vou ter que tirar um por um. Quando você pensa que eu estou me rebaixando por dizer a você que é meu ouvinte que eu sou a pior dentre as piores pessoas, eu não estou me rebaixando, eu estou me exaltando, porque nada mais digno no homem é que ele reconhecer o seu defeito e a sua falha, é ele errar e poder ter a decência, não a cara de pau, mas a decência de falar: gente, eu errei, eu enganei e venho aqui pedir desculpas. Isso é ser digno, é ser justo. Então, quando você acha que quando eu me chamo de ameba, quando eu me chamo de pior entre os piores, que eu estou me desfazendo de mim, não, eu estou me exaltando, porque nada mais digno do que um homem reconhecer aquilo que ele é. Imagina se todo playboy, quando fosse encontrar uma mulher num shopping ou em qualquer outro lugar, ele conversando ali com a garota ou a garota conversando com ele, ele dissesse primeiro os seus defeitos. Todo casamento seria feliz. Mas quando se encontra uma mulher, o homem principalmente, quando se encontra uma mulher, ele vai dizer que ele é o príncipe, que ele manda flores, que ele leva café na cama. Porra nenhuma. O homem verdadeiro, e quando eu falo homem, quero me referir também às mulheres. Os homens, então, os homens verdadeiros são aqueles que admitem o seu erro, expõem os seus defeitos e as suas péssimas qualidades. Que nem as pessoas que já se encontraram comigo, só para me finalizar esse áudio aqui. Carlos, você é um doce. Carlos, você é um amor. Carlos, que vontade de te apertar. Ai, Carlos, eu sou homem, mas quando eu te abracei, me deu vontade de te soltar. Me leva para casa e fica comigo uma semana, se você não vai me colocar na rua. Me leva para casa. Fica comigo uma semana, se você não vai me colocar para a rua. Porque eu fico de cara fechada quase o tempo todo. Às vezes eu sou pirracento. Só não rolo no chão porque a barriga não deixa, porque é perigoso eu ficar agarrado, entalado no chão. E não bato os pés pirraçando porque eu tenho parafuso no tornozelo. Agora, se alguém me levar para casa, vai saber que eu sou esse diabo, esse demônio. Aí a pessoa já vai estar se preparando para quando me ver com cara fechada, para quando me ver pirraçando, a pessoa vai ficar só sorrindo. Por quê? Ela já sabe o meu lado ruim. Isso aí é ser digno. Então, se você não compreende a minha mensagem, você me ouve por quê?
Porque você é sábio ou porque você é tolo e ignorante? Aí você responde para você mesmo. Igual alguns idiotas, né? Que comentaram comigo, inclusive, no inbox do Facebook. Carlos, se esses seres querem a nossa libertação, por que então há 305 anos atrás eles queriam introduzir o chip? Em que momento eu falei eles no plural? Eu falei ele, uma específica civilização. E mesmo assim, eu não falei de controle, eu falei de disciplina. Controle é uma coisa, disciplina é outra. O que essa civilização queria era nos disciplinar para que nós tivéssemos o controle. Hoje é o contrário. Nós não temos o controle de nada e somos disciplinados ao bel prazer daqueles que são senhores do mundo. Aí todo mundo se fode. Simples assim. Porque a soberba do ser humano é tão grave que ele sai perguntando sem cabimento algum, não querendo compreender a sua própria resposta. Ele prefere perguntar do que pensar. Aí alguns dementes me perguntaram no Facebook, não respondi ninguém, só vi a pergunta e deletei, mas com certeza irão me ouvir no canal do Rodolfo, que a maioria que me procura no Facebook eram pessoas que me ouviram no passado, deixaram de ouvir, passaram a ouvir de novo, e agora esse novo público aí do Rodolfo, né? Aí as pessoas preferem ir lá no Facebook achando que eu vou responder elas alguma coisa, para querer fazer a tal crítica construtiva. Pensa. Mas a pessoa, ao invés de pensar, começa a fazer paradigmas. Poxa, como pode, né? Uma espécie tão evoluída querer nos forçar a algo que não queremos? É umas perguntas tão idiotas que dá até remorso de falar novamente delas aqui. E aí entra naquilo que eu falei para finalizar no início, porque todo fim é um recomeço, não é? Então eu sou obrigado a falar do recomeço do meu áudio nesse fim que eu vou encerrar aqui agora. É por isso que eu falei lá no início. Se eu falo abertamente das coisas que eu vi e sei e aprendi, a maioria vai surtar. Como surtaram aqueles ufólogos que estiveram em uma das minhas propriedades, como aqueles pesquisadores que tiveram ou o prazer ou o desprazer de me conhecer de 2008 até 2014. Entenderam? E assim fica essa mensagem aí para quem quiser ouvir. Mas eu, se eu fosse você, eu ouviria sertanejo, pagode, funk, rap. Eu iria para Netflix, pro Globoplay, pro Premiere Video, pro Telecine, HBO, né? National Geographic, History, Discovery, ANC. Esses programas aí de televisão com certeza serão melhores do que essa ladainha aqui que eu estou falando para vocês. Um abraço a todos, né? E um beijo no queijo. E fui.